em São Paulo, implementou, que era formação em serviço ao longo da graduação, com ingresso após o segundo ano. Ou seja, ela queria desprofissionalizar a docência. Ela queria, aliás, ela queria não, ela conseguiu, com a reforma do ensino médio, tirar a exigência basilar, que é o nível de licenciatura, né, o curso de licenciatura, nível superior, para atuação na formação docente. Com isso, aqui ela também estava querendo dizer o quê? Que estudantes que estivessem no curso, né, porque eles estão com ingresso ainda no segundo ano, eles receberiam bolsa para atuar onde havia carência de professores. É o que ela fez em São Paulo durante um tempo. Então, era uma desprofissionalização, era uma deturpação do que é o PIBID, como ele foi concebido, né? Então, era um problema muito grande que a gente fez várias iniciativas, porque a gente enxergou que ali era o fim do PIBID, né? Em 2017, a gente enxergou que ali era o fim do PIBID. Mas, por sorte, a gente teve aí uma grande atuação, né? Digamos assim, militante, né, que, como o Pedro colocou no começo, a militância não foi só minha, mas foi de todos nós. A gente aí conseguiu fazer com que o PIBID e o Residência eles caminhassem juntos, né? Não houve sobreposição, extinção, mas eles caminham juntos e eles compartilham de um desenho pedagógico que a gente chama de o design pedagógico, né? Como a gente chama aqui internamente nas nossas análises. E o que é que o PIBID faz? Ele faz o seguinte, ele junta dois espaços, que são a escola e a instituição de ensino superior. Espaços que pouco dialogavam, que pouco interagiam. E ele junta também dois sujeitos, os formadores e as formadoras e os professores e as professoras da educação básica. Nessa interação, com a formação de professores viciantes. Então, a gente tem espaço de formação, espaço de atuação profissional, tem sujeitos que se preocupam majoritariamente com a formação, com sujeitos que majoritariamente na docência, né? Então, a gente tem aí o que a gente chama de desenho pedagógico do PIBID, como a grande transformação, gente, da docência, né? Então, a gente tem essa... Ah, tá aqui, iniciar a transmissão, desculpa. Que novamente ligaram aqui e caiu, tá? Mas voltando aí para vocês. Vejam, então a gente tem essa condição, o que dá a formação de professores o PIBID saiu lá de 72 mil bolsas em 2018 para 45 mil, junto com residência pedagógica, representou também em 2018 o fim do PIBID de diversidade, né? Então a gente resistiu com a permanência de um programa e garantiu que o outro tivesse o mesmo desenho pedagógico, mas isso também representou algumas perdas, né? Como o fim do PIBID de diversidade. Em 2020, a gente diminuiu ainda mais, fomos para 30 mil para cada um dos programas, né? E teve a história das áreas prioritárias, né? Em 2016, gente, quando a gente começou a ter os primeiros ataques sobre a permanência do PIBID, a gente ficou aqui avaliando, né? Fazendo algumas pesquisas. E uma delas foi com a professora Marli André, em 2016, que ela fez um levantamento apontando a eficiência do programa, né, a pertinência do programa. E uma dessas perguntas feitas, a gente perguntou se esses professores atuavam na docência. 64% disseram que estavam atuando. Os outros 36%, né, 47% mais 25%, ou seja, 72%, estavam aguardando uma oportunidade ou estavam estudando. Ou seja,
o PIBID, em quase sua totalidade, dos egressos, no primeiro momento da sua existência, tensionou para que os alunos fossem para as escolas para a educação. Mas, qualitativamente, né, a pergunta que mais nos encantou foi essa daqui. Eu me senti, e a gente fez a pergunta quando eles iniciaram a docência, eu me senti experiente. Uma disse, eu sei me virar sozinho. Talvez o Pedro possa confirmar que nossas primeiras experiências eram marcadas pela falta de voz, tremedeira nas pernas, né? Um desespero para saber o que é que vocês iam perguntar e como é que a gente ia conduzir o processo educativo. E vocês iniciarem a carreira com essa sensação é de uma qualidade que não tem em outra dimensão, outro programa de formação, né? Mas, sobretudo, vocês tiveram uma identidade com a docência, uma identidade com a escola, né? Isso é o que a gente percebe de melhor nesses programas. Vocês também têm, gente, durante todo esse programa, esse processo de formação, perpassam por outra dimensão que não só teórico-prático, ou só não específico do conteúdo disciplinar. Vocês vivenciam atividades no campo da estética, no campo da ética, mas, sobretudo, no campo da política. Não da política partidária, digamos assim, né? Mas na política, no sentido que vocês fazem um trabalho colaborativo e se entendem como coletivo. E, nesse contexto, vocês tensionam para ações colegiadas, ações que envolvam outras pessoas, inclusive as defesas, né? Haja vista que a gente só permaneceu porque a gente conseguiu ter essa integração com todos vocês. Isso se deu porque vocês entendem essa formação ou esse processo cheio de sentido para ser professor, cheio de significado e, portanto, vocês reconhecem a importância dele e, coletivamente, a gente faz defesa. Aí a gente poderia dizer, mas isso a gente faz com tudo, né? Eu também faço defesas, mas a gente nunca conseguiu se organizar, por exemplo, para fazer um enfrentamento da reforma do ensino médio. A gente nunca conseguiu fazer um enfrentamento tão grande como a gente conseguiu com o PIBID, com residência, com outras questões que são cruciais na nossa vida, né? Então, um exemplo disso é o que a gente teve recentemente aí com o não pagamento, né, de bolsas, e que vocês se organizaram, se articularam, e culminou aí com audiência pública em 8 de novembro, e dias depois a gente conseguiu destravar todo um processo que estava ali atravancado, impedindo o pagamento de bolsas, né? Aí quero destacar aqui o Caio, né, que é estudante do Residência Pedagógica da Universidade Federal de Goiás, a deputada Rosaneide, o colega aqui, o Fred Guirra, que hoje está no ForpBid, a professora Andréa Militão também. Então, a gente aqui nesse espaço, né, de militância aí. E hoje a gente vive um momento que acho que vocês precisam se organizar, que é na defesa do PL 3970/2021, que vai tornar o PIBID como uma política institucional, né, uma política de Estado, não uma política de governo. Hoje nós não temos algo que determine que esse programa tem que existir. Ele existe através de decreto e ele é um programa, ele não é uma política. E, portanto, qualquer governo, né, de plantão pode acabá-lo, como também pode fazê-lo crescer. Então, o que a gente tem visto desde 2015 é uma tentativa de destruição dele e, sobretudo, em 2017, caiu da capacidade que nós temos, da compreensão da importância dele, existe, mas precisa de outra esperança. E como é que a gente faz isso? Vocês podem se articular e procurar parlamentares estaduais, parlamentares municipais, ou mesmo parlamentares federais, né? Os escritórios de parlamentares dos estados, caberia a ida de vocês e dizer quanto foi importante permanecer com ele, quanto foi importante esse apoio para que vocês se tornem professores e professores. Esse projeto de lei, ele está na Comissão de Educação, está aguardando para ser votado. Então, quanto mais parlamentares disserem que tem interesse na aprovação dele, maior é a chance da gente conseguir tornar isso efetivo, A gente precisa enfrentar, sem dúvida nenhuma, outras questões, né? Essa questão da
desse cenário, eu vou avançando aqui, que é um elemento, já finalizando aqui com o meu tempo, dizendo para vocês que hoje a gente tem muitas demandas, né? Mas o desafio, como eles vêm sendo inseridos ao longo da história brasileira, continuam sendo muitos e complexos, potencializados pela crise da pandemia, o que exigirá de todas e todos o compromisso com a educação pública, laica, democrática e socialmente referenciada. Portanto, gente, é fazer relações, e essas relações são e como é que a formação e a atuação docente envolve nenhum outro tema, uma atuação política. Isso você pode ler de uma forma completa aí, nesse code, tá? Vocês podem chegar nele. O título é FOPBID e a politização com enfrentamento ao ensino remoto. Isso foi escrito por mim, pela professora Sueli Guadalupe. Nós éramos o presidente e a vice, e eu queria finalizar dizendo que resistir é preciso, fazer não é preciso, né? É uma paráfrase aí de um poema, né, que é: navegar é preciso, viver não é preciso, né? Quem faz essa paráfrase é Ramos e Frigoto, em 2017, dizendo que nós temos que lutar. Agora, como fazer? Não há nenhum manual, né? A gente abre na página 10, vá para a rua e carregue 2 bandeiras, não é assim. A gente vai criando as possibilidades, e foi isso que fez o PIBID, e hoje faz o Residência Pedagógica resistirem, né, numa perspectiva pedagógica, né? Então, eu queria dizer para vocês, finalizando, que um mais um é sempre mais que 2. Pois temos certeza, eu tenho, que nós vamos precisar de todo mundo para banir o mal do mundo, a opressão, para construir a vida nova. Nós vamos precisar de muito amor. E eu tenho certeza que nós teremos condição, mão a mão, ombro a ombro, de fazer isso. Aqui fica o meu e-mail, né, para vocês, caso queiram dialogar, enfim, fazer alguma reflexão, fazer aí alguma consideração, quiserem dizer alguma coisa também para mim, discordar do que eu disse, né, será bem aceito, e a gente, desde que respeitosamente, eu me disponho a dialogar com vocês, e tudo que eu coloquei aqui, eu não quero dizer que é total verdade, é uma perspectiva que eu vejo sobre a realidade, e que eu deixei muito claro para vocês de qual é a minha perspectiva, né, de onde eu venho, de qual eu olho. Então, obviamente, vocês podem ter objeção ao que eu apresento. Então, mais uma vez, muito obrigado, Pedro. Passo a palavra. Nilson, excelente. Só temos a agradecer pela excelente exposição, né, por tudo que foi colocado pelo Nilson aqui, que com certeza vem engrandecer ainda mais o nosso debate. Eu queria só fazer um comentário, né? Na verdade, a gente está tendo alguns probleminhas aqui, Nilson, de conexão. O YouTube caiu mais de uma vez, e ele já que é típico do ensino remoto, né, da nossa realidade. Aí, aproveitando, assim, dentro da tua fala, né, eu não estou conseguindo acompanhar as perguntas aqui, porque mudou o link, aí eu acabei me perdendo. Então, só para fazer um comentário, né, em cima do que estavas falando, dessa visão, né, de aprendizagem e o trabalho do professor. A gente aqui na região amazônica, o ensino remoto, ele mostrou realmente a grande disparidade que a gente tem entre o norte e o sul, né? E aqui o nosso norte não é o favorecido, né? Nesse debate norte e sul. Na verdade, nós somos o lado desfavorecido, né, das discussões, das tecnologias. Então, quando a gente olha essa realidade do trabalho do docente e o aprendizado, a gente percebe que, de fato, né, parte não está no trabalho docente, mas na complexa relação que existe, né, entre o modo de vida, na verdade, a situação socioeconômica, por exemplo, dos nossos alunos. Aqui na nossa região, a gente tinha vários relatos, né, apareciam sempre nos jornais locais, de pessoas que tinham que pegar o barco e remando para o meio da Bahia, para o meio do rio, que era onde dava o sinal para poder enviar o trabalho para o professor. Ou então alunos que tinham que subir em cima das caixas d'água, que era a parte mais alta, para pegar o sinal,
para enviar o trabalho para o professor. Então, é a precarização, né, que foi escancarada, né, essa grande disparidade que existe na oferta de tecnologia e, consequentemente, da educação no nosso país. Né? Olhando mais uma vez a nossa realidade, né? Nós, por exemplo, aqui eu moro no município de Abaetetuba, né? Um município de mais de 150 mil habitantes, que nós não temos um sistema de transporte coletivo no município. Então, as pessoas dependem diretamente, por exemplo, de mototáxi para se deslocar. E hoje o mototáxi está custando R$ 10, mais ou menos, dependente do local. Aí tu imagina os alunos se deslocarem diariamente precisando de mototáxi para ir para a nossa instituição. A outra coisa é o barco, né? Grande parte do sistema de deslocamento é barco também. Nós temos estudantes que precisam vir de barco para chegar até um determinado local e depois se deslocar, por exemplo, para o nosso campus, né? E aí, quer dizer, isso é a realidade da maior parte dos nossos estudantes, né? Então, a gente vai vendo, né? Conversávamos outro dia sobre o ensino de EJA, né? Aqui no município. A taxa de analfabetismo é enorme, né, significativa, porém, as turmas de EJA estão cada vez mais esvaziadas. Né? Isso é reflexo do professor que não está conseguindo segurar, entre aspas, né, o aluno em sala de aula, não está conseguindo dinamizar suas aulas para participar? Certamente que não. Né? Vivemos um tempo diferente, a pandemia acirrou ainda mais os problemas socioeconômicos, e aí nós temos a realidade que as pessoas precisam decidir entre comprar comida ou estudar. Né? Então, a realidade ela é muito diferente, infelizmente, de quem faz as nossas políticas. Né? Então, quem relaciona o trabalho, a aprendizagem apenas como um processo do professor, né? Esquece todo esse contexto social, econômico e político que existe, certamente desconhece o Brasil, né? Que nós vivemos. Né? E um outro ponto que eu achei fundamental, né, é um pouco esse papel, de fato, que os nossos programas de formação de professores têm. Né? Escutando os relatos dos nossos estudantes, que começaram ontem à tarde, né, e vão permanecer até amanhã, a gente percebe como esses programas foram fundamentais nesse tempo de pandemia. Quer dizer, os nossos, como você falava, existe às vezes a falta de habilidade, né, que ninguém estudou para ser um youtuber, né? Para tomar conta das mídias. Ninguém tem a estrutura necessária, né? Para lidar com esse tempo. Como você mesmo falou, né? Todos nós tivemos que tomar as nossas providências se quiséssemos que a aula continuasse, né? Que as aulas continuassem. E aí, nesse sentido, a gente vê como os nossos programas foram fundamentais nisso, né? Os nossos estudantes intermediando processos educativos dentro das escolas, né? De fato, ajudando os professores formadores que estavam lá na sala de aula com dificuldade nessas tecnologias que os nossos alunos, né, dentro dessa geração, né, já dominam bem mais, né? E conseguiam nesse processo ajudá-los e levar para frente o processo educativo. E aí, nesse cenário político, né, a gente se entristece quando vê um presidente, né, aprovar, né, via decreto, né, desconsiderar o tempo de serviço durante o processo de pandemia, né, que é essa discussão que está rolando agora nas redes sociais. Né? Então, assim, são questões que nos entristecem, né, e, ao mesmo tempo, nos colocam na necessidade de perceber o processo educativo como esse processo de fato político, né? Entendendo a educação de forma integral mesmo, né? A gente não pode só formar estudantes a partir de conteúdos, né? Mas a gente precisa entender também o sujeito nessa sua dimensão psicológica, né? Nessa sua dimensão emocional. Hoje, vários problemas que a gente vê dentro da sala de aula, né? Nesses aspectos. Entender o sujeito dentro desse seu contexto político que vive, também ecológico, né? Hoje a gente vive numa realidade aqui no estado do Pará, na Amazônia, com seus diferentes problemas, e a educação precisa também trazer isso, né? E os nossos programas conseguem, né, dentro das suas perspectivas e alimentando esse desejo dos nossos alunos. Né? Então, mais um comentário, né, em função da tua fala, e o agradecimento mesmo por toda a colocação e o aprendizado que nos foi repassado. Eu que agradeço, Pedro, concordo com você, e eu acho interessante, né,
eu demorei muito tempo para entender essa discussão norte-sul, né? Colocando o norte, mas é o norte do globo. A gente ia ficar assim, mas como é que eles acham que a gente tem, assim, porque que o Nordeste também é, né, É desfavorecido, norte. né, no grande Norte aí. Como é que a Uhum. gente pode ser alguma coisa favorecida? É engraçado isso, né, porque até mesmo a crítica ela tem que ser contextualizada, porque no Brasil é o contrário, né? Tudo é tão ao contrário que até esse privilégio também é o contrário, né? Então, dizer da compreensão, da solidariedade, de tudo isso, né? A família da minha mãe é acriana, eu sou amazonense, então adoro essa região, já vivi aí, não cresci, né? Eu não cresci, eu sempre cresci aqui no Ceará, mas sempre tive muito perto de vocês, né? Então sempre visitando, conheço bem aí os dilemas e os desafios que é essa região exuberante, mas que sempre foi negligenciada pelo poder público, né, do país, assim, e hoje, de algum modo, foi isso que garantiu a preservação desse ambiente, mas também, junto com isso, nessa preservação não intencional, foram relegados ao descaso durante todos esses anos, né? E tem sido, imagino que é um grande desafio ter um instituto federal, ter um ensino superior numa condição como essa. Eu atuo, Pedro, numa universidade também estadual, no interior do estado, o meu campus é de Crateús, né, ele é cerca de 400 quilômetros da capital Fortaleza, ele é grudadinho com o Piauí, mas lá embaixo, bem no meio, então a gente é no sertão, no sertão do Crateús, certo? Assim, é uma das regiões de mais baixo IDH do Brasil, chove pouquíssimo, né? Então, portanto, os efeitos da seca lá são muito cruéis sobre os nossos estudantes. Grande maioria, e deve ser assim para vocês também, eles são os primeiros da família a fazerem um curso de nível superior, né? Então, a gente tem aí nas colações de grau, vem o avô, a avó, o pai, a mãe, aquelas pessoas muito simples, que você vê de uma trajetória muito simples, tendo aí com grande orgulho o que os seus filhos, seus netos, netas e filhas, chegando, né, a essa ascensão. Então, eu não tenho dúvida que o trabalho que a gente faz é um trabalho num contexto muito complexo, difícil, mas que a gente tem um papel social extremo, porque essa estudante que sai hoje ou daqui a pouco como professor e professor, vão fazer também outras diferenças nesses locais onde eles vão atuar, né? Porque vão sair melhor formados, mais atualizados, com seus contextos, as discussões, e sem dúvida nenhuma trarão um novo pulsar para essas regiões onde eles atuam, né? E, consequentemente, eles vão ter outras ascensões sociais, e isso vai sendo uma crescente, e logo a gente vai ter um cenário muito melhor em poucos anos, se a gente voltar a ter um país que prioriza o professor, a professora, a educação, né? Não um país que, durante a pandemia, a educação foi tão atravessada, e fomos nós que garantimos tudo isso. E ainda assim, nós não vamos poder nem contar isso como tempo de serviço, é de uma crueldade, né? Assim, eu queria dizer outras palavras, né? Mas eu acho que não convém em função da institucionalidade aqui. Mas vocês estão vendo os balãozinhos aqui, né? Com os pensamentos sobre o que eu imagino sobre isso. Então, Pedro, muito obrigado por estar aqui com você. Eu sinto por ter caído tanto, né? Assim, a conexão, mas a gente fica aí à disposição para um outro momento, quem sabe presencialmente, né? Presencial. A gente conseguir conversar sem as quedas, né? Talvez eu tenha que fazer sentado para não ter queda, né? Mas, mas a gente pode conversar em outros momentos. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Então, vamos tentar viabilizar esses encontros presenciais aqui, né? Que o nosso próximo encontro pode ser presencial, e desde já o convite está lançado. Quero comer Então... Oi? Quero comer cupuaçu. 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 Bombom de cupuaçu. Cupuaçu. Até o caroço no açúcar, assim, eu quero. Tá certo, Nilson. Um grande abraço, tá? Valeu, um abraço Ah, forte. tchau. Tudo de bom. Tchau, tchau.